Vamos lá, pessoal, voltando então para a terceira parte da nossa aula, né? Estamos analisando os crimes em licitações e contratos administrativos. Tá bom? Vamos para o próximo tipo penal, então, que nós falávamos, é o artigo 337, letra L. Ele já existia esse crime também, pessoal. Esse crime já existia, ele estava no artigo 9696 da 8666, tá? Ele estava, então, no artigo 96. Deixa eu fazer uma ressalva aqui. Ele sofreu umas pequenas modificações, tá bom? Então, ele já existia lá no artigo 96 da 8666, ele foi transportado aqui para o Código Penal, ele sofreu algumas mudanças na redação, mas nada muito comprometedor, não, conforme nós vamos explicar agora. A pena é que mudou um pouquinho, que a pena era de 3 a 6 anos, foi para 4 a 8. Então, a pena aumentou. Como eu falei, o sujeito vem respondendo por esse crime, ele vai continuar respondendo por força do princípio da continuidade normativa típica, mas na hora do juiz aplicar a pena, o juiz vai aplicar a pena anterior, a 3 a 6 anos, e não a nova de 4 a 8. Tá bom? É nesse aspecto aí. Então, vamos dar uma olhadinha no crime, que ele fala fraudar em prejuízo da administração pública, licitação ou contrato dela decorrente. E aí ele põe mediante. Então, ele põe, vejam, algumas formas, né? Então, nós falamos aí, mediante. Ele põe primeiro, entrega de mercadoria ou prestação de serviço com qualidade ou em quantidade diversa das previstas no edital ou nos instrumentos contratuais. Segundo, fornecimento como verdadeira ou perfeita de mercadoria falsificada, deteriorada, inservível, também para consumo, né? Também inservível para consumo ou com prazo de validade vencido. Terceiro, entrega de uma mercadoria por outra. 4, mediante alteração da substância, qualidade ou quantidade da mercadoria ou do serviço fornecido. E quinto, aí ele deixou uma abertura, né, mediante qualquer meio fraudulento que torne injustamente mais onerosa para a administração pública a proposta ou a execução do contrato. Então, a pena é de reclusão de 4 a 8 anos e multa. Tá bom? Então, voltando lá, fraudar. Veja, o verbo é fraudar, esta é a conduta. Fraudar em prejuízo da administração pública. Então, precisa ter o prejuízo. Precisa ter o prejuízo. Fraudar em prejuízo da administração, licitação ou contrato, né? Licitação ou contrato dela decorrente, o contrato decorrente da licitação. Mediante quais condutas? Ele coloca aí. Tá? Entrega de mercadoria ou prestação de serviços com qualidade ou em quantidade diversa das previstas no edital ou nos instrumentos contratuais, isso é fraude. Fornecer como verdadeiro ou perfeito uma mercadoria falsificada, deteriorada, inservível, ou com prazo de validade vencido, que é um absurdo. Eu já peguei caso de licitação que o sujeito entregou tudo vencido, tá? E depois ele veio, mas é que demorou muito e etc. Não interessa. Fraude em licitação ou contrato. Terceiro, entregar uma mercadoria por outra. Isso é evidente, por isso que a administração sempre tem que analisar a mercadoria quando chega, tem que verificar. Tá? Eu já peguei, por exemplo, um crime, só para dar ideia para vocês, de equipamento de informática. A administração licitou, o sujeito comprou uma configuração do computador, o sujeito entregou uma outra configuração. Ou seja, teve que verificar máquina por máquina, eram milhares de máquinas. Máquina por máquina, imagina o trabalho. Algumas tinham a configuração correta, que eles sabiam que ia pegar por amostragem. Né? Outras eles empurraram com uma configuração diferente. Então, a administração conferiu uma por uma, porque deu azar de pegar justamente na amostragem uma das que estava com problema. Não, escapou. Não, vamos ver tudo. Tinha mais da metade com configuração diferente, portanto, caracteriza a prática criminosa, né, pessoal? Então, ele está justamente aí entregando uma mercadoria por outra, tá bom? E dá para incluir, inclusive, nos outros incisos também, se for o caso. Alterar substância, alteração da substância, qualidade ou quantidade da mercadoria ou do serviço fornecido. E quinto, utilizar, né, mediante, diz a lei, qualquer meio fraudulento que torne injustamente mais onerosa para a administração pública a proposta, né, injustamente mais onerosa, a proposta ou a execução do contrato.
Perfeito? Então, pessoal, vamos lá, vamos começar a analisar esse crime. Fraude em licitação ou contrato. Sujeito ativo. Bom, em regra, o sujeito ativo aqui é o licitante ou o contratado. Trata-se de um crime próprio, né? Porque é ele que vai fraudar a licitação mediante aquelas condutas. Então, ele é o licitante ou contratado, porque ele que vai apresentar a mercadoria diversa da contratada, ele que vai apresentar a mercadoria com data de validade vencida e etc. Então, aquelas condutas que o próprio artigo estabelece só podem ser praticadas pelo licitante ou pelo contratado. Aqui sim trata-se de um crime próprio, tá? A vítima, o Estado, a administração. O objeto material sobre o qual cai a conduta é a licitação ou o contrato administrativo dela decorrente, a licitação instaurada ou o contrato administrativo dela decorrente. Por quê? Porque aqui se protegem também os interesses da administração pública. É o que nós chamamos de objetividade jurídica, é aquilo que o legislador quis proteger com a incriminação. Né? Justamente os interesses da administração pública, o seu regular funcionamento e também, principalmente, a probidade, a honestidade, a probidade administrativa. Tá bom? Fraudar é o verbo. Fraudar é burlar, é ludibriar, enganar, não é? Isso é fraudar. E aí nós temos um crime que nós chamamos de forma vinculada. Por quê? Porque ele dá quais são as condutas pelas quais esta fraude pode ser praticada. Evidentemente que se trata de um crime doloso. Tá? Não se admite a modalidade culposa. E a consumação, pessoal, ocorre com efetivo prejuízo à administração. Então, como eu falei, tem que ter prejuízo, porque ele diz fraudar em prejuízo, né? Fraudar em prejuízo da administração. Você está vendo aqui na tela. Fraudar em prejuízo da administração, a licitação ou o contrato administrativo aí dela decorrente, tá bom? Então, precisa ter o efetivo prejuízo. A gente fala que é um crime material. Então, trata-se de um crime material que necessita do resultado naturalístico para a sua consumação. Tá certo? Então, nós temos aí importantíssimo esse artigo. Esse artigo é muito interessante, é muito importante, tá? Os incisos, vamos falar um pouquinho dos incisos, né, pessoal? Os incisos 2, 3 e 5, eles tiveram o conteúdo criminoso preservado, tá? O inciso 1º, ele pune, como vocês estão vendo aí na tela, a fraude na entrega de uma mercadoria ou prestação de serviço com qualidade ou em quantidade diversa das previstas no edital ou nos seus instrumentos contratuais, tá? E aí causa um prejuízo à administração pública. Aqui a gente fala de uma coisa interessante nos nossos comentários, que é o seguinte, evidentemente, né, pessoal, veja se você concorda comigo, evidentemente que para caracterizar este delito aí do inciso 1º, a qualidade ou a quantidade da mercadoria entregue ou do serviço prestado tem que ser inferior à pactuada, concorda comigo? Tem que ser inferior, porque justamente ele fala, né? Fraudar em prejuízo da administração. A entrega de uma mercadoria ou prestação de serviço com qualidade ou em quantidade diversa. Ele não fala inferior, mas a gente entende que é inferior, porque se ele apresentar um serviço de qualidade superior, não é? Uma mercadoria de qualidade superior, bom, aí não tem prejuízo para a administração. Então, prejuízo à administração haverá, nos termos do inciso 1º, se ele entregar se ele prestar um serviço, não é? Ou entregar uma mercadoria com qualidade ou quantidade inferior àquela que foi contratada, tá bom? Aquela prevista no edital, nos instrumentos contratuais. Então, essa é a característica aí do inciso 1º, tá bom? Os incisos 2º, 3º e 5º, então, eles ficaram iguais. Tiveram aí preservado o seu conteúdo criminoso. O inciso 4º é que sofreu uma mudançazinha. O inciso 4º, ele recebeu uma extensão no seu conteúdo, tá? E ele fala aí, na verdade, muito parecido com o inciso 1º, né? Se vocês pegarem o inciso 4º, ele diz alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria ou do serviço fornecido. Se ele alterou a substância, a qualidade ou a quantidade da mercadoria ou do serviço,
Então, ele acabou fraudando a administração, se houver prejuízo à administração. Então, o inciso 4º ele ficou muito parecido, né, com o inciso primeiro, tá? O elemento subjetivo é o dolo. Então, como nós falamos, é um crime doloso, tá bom, pessoal? E a consumação sempre com prejuízo à administração pública, tá certo? Então, este é o crime de fraude em licitação ou contrato. Vamos seguir? Vamos para a letra M do 337, contratação inidônea. Então, pessoal, contratação inidônea. Na verdade, né, este crime também já existia. Ele estava no artigo 97 da 8666. A pena era de 6 meses a 2 anos e multa. Veja aí na tela que agora passou a ser reclusão de 1 a 3 anos e multa, hein? Olha só que loucura. E o parágrafo 1º, 3 anos a 6 anos e multa. Opa! Ô, professor, então eram 6 meses a 2 anos? Era, pena antiga no 97. O crime foi trazido para cá, né? Continua sendo aplicado pelo princípio da continuidade normativa típica, tá bom? Mas a pena mudou. Então, a pena, ela não vai retroagir, tá? Então, no caso, o juiz continua, né, processando, o processo vai continuar, mas, afinal, vai receber o agente a pena de 6 meses a 2 anos se a conduta foi praticada na vigência da 8666. Tá bom, pessoal? Então, na verdade, aí nós temos a mudança da pena e ficou bem mais severo, claro. Tá bom? Como é que fica a questão do sujeito ativo, o agente do crime? Então, nas modalidades de conduta, pessoal, do caput e do parágrafo 1º, o sujeito ativo é o agente público que tem atribuição para admitir ou rejeitar possíveis licitantes declarados inidôneos, não é? Ou até mesmo com eles celebrar contrato. E no parágrafo 2º, aí sim, o sujeito ativo é o licitante declarado inidôneo, tá bom? Que venha participar da licitação. Então, basta ler comigo aí. Vamos lá. Admitir a licitação, empresa ou profissional declarado inidôneo. Reclusão de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo 1º. Celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo. E o parágrafo 2º incide na mesma pena do caput desse artigo aquele que, declarado inidôneo, então é aquele que foi declarado inidôneo, venha participar de licitação. E na mesma pena do parágrafo 1º, aquele que, declarado inidôneo também, venha contratar com a administração. Olha que interessante. Tá? Então, por isso que nós falamos aí. O sujeito ativo, nas modalidades do caput e do parágrafo 1º, é o agente público que tem atribuição para admitir ou para rejeitar possíveis licitantes declarados inidôneos, ou até mesmo com eles, celebrar o contrato. Agora, já nas hipóteses do parágrafo 2º, aí é o licitante, que é o sujeito ativo, o licitante declarado inidôneo, entenderam? Parágrafo 2º, licitante contratado inidôneo. Caput e parágrafo 1º é o agente público que tem a atribuição para admitir ou rejeitar esse possível licitante declarado inidôneo, tá bom? Ou até mesmo com ele celebrar o contrato administrativo. O sujeito passivo, a vítima aqui, é o Estado, ou seja, a administração pública. Qual que é o que nós chamamos de objeto material, ou seja, o bem jurídico sobre o qual recai a conduta criminosa? É a licitação ou contrato, que é justamente, né, nós falamos em contratação inidônea, justamente por conta da licitação anterior. Então, é a licitação ou contrato é o objeto sobre o qual recai a conduta criminosa, nós chamamos de objeto material. Protege-se o que aqui, neste crime? O que é o bem jurídico protegido, que nós chamamos de objetividade jurídica? São os interesses da administração pública, né, pessoal? O seu regular funcionamento e, num aspecto mais genérico, a probidade, a honestidade administrativa. Tá bom? Tudo bem? É crime doloso, porque requer o dolo, não se admite a modalidade culposa. Veja que até agora nós não vimos nenhum crime culposo. Nenhum. Até agora não vimos nenhum crime culposo aqui.
tá? Então, o elemento subjetivo é o dolo. E a consumação, aí depende, né? No caso do caput, a consumação ocorre com a admissão da empresa ou do profissional que foi declarado inidôneo. Isso é um caput. No parágrafo 1º, a consumação se dá com a celebração do contrato. E, no parágrafo 2º, a consumação se dá com a inscrição daquele que foi declarado inidôneo para participar da licitação. Ou ainda, né, porque tem a segunda parte do parágrafo 2º, ou ainda com a celebração do contrato administrativo. Tá bom? Trata-se aqui de um crime formal, ou seja, não precisa haver efetivo prejuízo para a administração, que nós chamamos de resultado naturalístico. Tá claro, pessoal? Tudo bem? E a tentativa, no caso do caput, é impossível, porque por força da conduta, né? No caput nós estamos falando aí em admitir a licitação, ou ele admite ou ele não admite, então na modalidade do caput não se admite tentativa, mas no caso dos parágrafos aí pode sim, pode ocorrer. Tá bom? Tudo bem? Podemos seguir, pessoal? Vamos lá então, né? Então nós estamos falando da contratação, do crime de contratação inidônea. Vamos agora para o próximo, que é o crime de impedimento indevido. Impedimento indevido. Bom, esse crime de impedimento indevido, será que ele já existia? Já existia, né, pessoal? Na verdade, ele era o artigo 98 da 8666. Era o crime do artigo 98 da 8666, né? O crime do artigo 98 da 8666. Como é que ficou agora, né? Porque a pena agora foi para reclusão de 6 meses a 2 anos. Era igual, né? Então, antes era o mesmo patamar, tá, pessoal? Mas antes era detenção de 6 meses a 2 anos e multa. E agora passou a ser reclusão. Ah, se você ainda tem aquela dúvida, que é muito comum, não é? Em diferenciar detenção de reclusão, a gente tem a dizer assim, rapidamente, né, pessoal, que quando nós falamos em detenção, seja no Código Penal, seja na legislação extravagante, são aquelas condutas que não têm tanta gravidade. Tá? Então, para crimes menos graves, digamos assim, o Código dá geralmente a pena de detenção, estabelece a pena de detenção. Para os crimes mais graves, ficaria a pena de reclusão. Isso do ponto de vista de escolha pelo legislador de qual espécie de pena privativa de liberdade ele vai aplicar aquele crime. Então, inicialmente falava-se lá na lei de licitação em uma detenção de 6 meses a 2 anos, agora virou uma reclusão. Mas isso respinga no regime prisional, tá? Porque de acordo com o artigo 33 do Código Penal, a pena de reclusão ela pode ser cumprida em regime fechado, em regime semiaberto e em regime aberto. E a pena de detenção não. Ela só pode ser cumprida em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência para um regime mais rigoroso. Aí, tudo bem. Mas inicialmente, ou em regime semiaberto ou em aberto. 6 meses a 2 anos, menor potencial ofensivo, Lei 9.099, tá? Então, eu vejo assim, muito pouca, né, vamos colocar aqui na tela, eu vejo assim, muito pouca diferença, né? Porque a pena de 6 meses a 2 anos vai pela Lei 9.099, é de menor potencial ofensivo, então tanto faz, aí vai fazer lá uma transação eventualmente, tanto faz se é reclusão ou detenção, mas deu vamos dizer assim, um pouquinho de rigor, tá? Tirou do Código da Lei 8666, que era a pena de detenção, passou a ser aí a pena de reclusão. O que é que esse artigo diz? Obstar, quer dizer, colocar obstáculo, obstar, impedir ou dificultar injustamente, olha aí o elemento normativo, injustamente, a inscrição de qualquer interessado nos registros cadastrais, ou promover indevidamente, olha aí também um elemento normativo, indevidamente, a alteração, a suspensão ou cancelamento de registro do inscrito. Reclusão de 6 meses a 2 anos. Vamos repetir?
obstar, impedir ou dificultar injustamente a inscrição de qualquer interessado nos registros cadastrais ou promover indevidamente a alteração, a suspensão ou cancelamento de registro do inscrito. A pena de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Tá, pessoal? Então, vamos lá, vamos começar a dar uma analisada nisso. Como eu falei, já existia lá no 98, né? Só trocou a pena de detenção para a pena de reclusão, mas o quantum, que é os 6 meses a 2 anos e multa, permaneceu o mesmo. Tá bom? Como é que a gente vai analisar aqui o sujeito ativo? Quem que é o sujeito ativo? O sujeito ativo, pessoal, na verdade, aqui, é o agente público que obsta, é o agente público que impede, é o agente público que dificulta injustamente a inscrição de um interessado, tá? Ou ainda que promove indevidamente a alteração, a suspensão ou o cancelamento do registro daquele que já está inscrito. Então, aqui trata-se de um crime próprio, tá bom? É o agente público que é o sujeito ativo. O sujeito passivo é o Estado, tá? O sujeito passivo é o Estado no aspecto da administração pública, tá bom? O objeto material sobre o que recai a prática delitiva é justamente a inscrição ou o registro, tá bom? E aí, por isso que eu falo que tem que ler a lei toda, porque o registro cadastral, ele vem tratado nos artigos 87 e 88 da Lei 14.133 de 2021. Então, o que, professor, quer registro cadastral? Vai lá dar uma olhadinha nos artigos 87 a 88 da 14.133, né, da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, que aí você vai ter uma ideia do que é esse registro cadastral. Tá bom? Protege-se aqui também os interesses, obviamente, da administração pública, né, o seu regular funcionamento, a probidade administrativa. Vamos tomar cuidado aqui e prestar bem atenção na conduta, hein? Porque ela fala em obstar. Obstar é embaraçar, é opor um obstáculo, obstaculizar. Impedir é obstruir, vedar. Praticamente é a mesma coisa, né? Obstar, impedir, praticamente sinônimos. Por que o legislador usa essa técnica? Para deixar mais claro, tá bom? Para deixar mais claro, não tem problema nenhum. Então ele põe ali obstar, ou impedir, ou dificultar. Dificultar já é conseguir aí colocar um embaraço, né, alguma coisa nesse sentido. A coisa acaba sendo feita, mas com dificuldade. Quando ele obsta ou impede, a coisa não se realiza. Quando ele põe uma dificuldade, a coisa até se realiza, mas de uma maneira mais custosa, mais dificultosa, tá bom? E o que ele obsta, impede ou dificulta? A inscrição, não é, de qualquer interessado, é o que ele diz aí, no registro cadastral. E na segunda parte do artigo é justamente a alteração, a suspensão ou o cancelamento do registro do inscrito, porque ele diz promover a alteração, a suspensão ou o cancelamento do registro do inscrito. São elementos normativos do tipo, pessoal, que dependem do juízo de valor, as expressões injustamente, seria injustamente, e indevidamente. Injustamente e indevidamente, né? O que seria? O que você acha? Tá? O que a gente fala é o seguinte, teria que ser justa a obstaculização, né? Amparada por lei. Então, quando nós falamos injustamente, é aquela que não é amparada por lei. E quando nós falamos indevidamente, é a mesma coisa também, que não deveria ser feita porque amparada por lei. Tá bom? Então, tanto injustamente quanto indevidamente acabam aí se fundindo naquela, né, numa expressão que não são amparadas por lei. Então, se eu quiser, não é, obstar, não é, uma inscrição, eu posso, desde que eu esteja amparado por lei. Se eu sou agente público, eu posso. Né? Eu quero obstar ou impedir uma inscrição de qualquer interessado. Se eu estiver amparado por lei, obviamente que eu posso. Se eu não estiver amparado por lei, é injustamente. Aí eu respondo por esse crime. Tá bom, pessoal? E a consumação ocorre com a mera ação de obstar,
dificultar ou impedir. Então, nesse caso, é um crime formal. Tá? E na segunda parte, ocorre com a promoção, que gera aquela alteração que o artigo se refere, suspensão ou cancelamento indevido do registro. Tá bom? Não precisa ter efetivo prejuízo à administração ou à terceira. Não precisa. Bom, então aqui nós falamos que é um crime formal. Não precisa do efetivo prejuízo, que seria o resultado naturalístico. Tá certo? Sempre lembrando que é um crime doloso, obviamente, que ele faz isso aqui dolosamente, intencionalmente. Tá claro, pessoal? Então, visto esse crime também. Vamos para o próximo, que na verdade é o último crime, né? O último crime, que é a omissão grave de dados, né? De dado ou de informação por projetista. Então, ele diz aí, omitir, modificar ou entregar à administração pública, levantamento cadastral ou condição de contorno, e ele diz o que é condição de contorno no próximo slide, em relevante dissonância com a realidade, ou em frustração ao caráter competitivo da licitação, ou em detrimento da seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública, em contratação para elaboração de projeto básico, aí tem que ser para elaboração de projeto básico, que está dito que é na lei, a lei diz o que é um projeto básico, projeto executivo, a lei diz o que é, ou anteprojeto. A lei diz o que é, diálogo competitivo, ela mesma, o próprio artigo aí vai definir, ou procedimento de manifestação de interesse. Tá? Então, aqui também, esse artigo sim foi incluído pela 14.133, esse artigo não existia antigamente. Tá? Então, trata-se aqui de uma novatio legis, tá bom? Novatio legis incriminadora. A reclusão é de 6 meses a 3 anos e multa. Vocês querem ver os parágrafos? Olha lá. Parágrafo 1º. Consideram-se condição de contorno, é que nós temos falado, as informações e os levantamentos suficientes e necessários para a definição da solução de projeto e de respectivos preços pelo licitante, incluídas as sondagens, a topografia, né, os estudos de demanda, as condições ambientais e demais elementos ambientais impactantes, considerados requisitos mínimos ou obrigatórios em normas técnicas que orientam a elaboração de projetos. Bom, parágrafo 2º, se o crime é praticado com o fim de obter benefício direto ou indireto, próprio ou de outrem, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. Tá bom? Então, vamos lá, vamos dar uma analisada nesse crime. Vamos voltar aqui para o nosso caput, que é o 337-O, e aí vamos começar falando um pouquinho do sujeito ativo, tá bom? Então, em regra, o sujeito ativo é o licitante ou contratado, tá? Em regra, é o licitante ou o contratado, tá bom? Agora, eu sempre tenho dito o seguinte nos meus comentários. Embora, tá, o nomen iuris, ou seja, o nome do crime, seja omissão grave em dados ou informação por projetista, o crime pode ser praticado por outras pessoas que não somente o projetista, aquele que faz o projeto. Tá? Então, embora ele diga omissão grave de dado ou de informação por projetista, não precisa ser só o projetista. Bom, por isso que a gente fala, pode ser qualquer pessoa, tá? Em regra, o licitante ou o contratado, mas, embora ele fale em projetista, pode ser também praticado por terceiro, tá bom? O tipo penal não requer, porque o nome iuris fala omissão grave de dado ou de informação por projetista, mas o tipo penal não exige a qualidade de projetista. Tá? Ele não requer essa qualidade especial do sujeito ativo. Tá? Ele, inclusive, até mesmo ele prevê a conduta aí de entregar, né? Entregar, que em princípio pode ser praticado por qualquer pessoa. Tá bom? Sujeito passivo é o Estado, a administração, claro. Tá? E o objeto material, sobre o qual recai a conduta, é o levantamento cadastral ou a condição de contorno. Bom, levantamento cadastral ou condição de contorno, que são elementos ali da licitação, né, do projeto. Então, ele põe lá levantamento cadastral ou condição de contorno. É o que fala o tipo, né, pessoal? Por isso que ele põe lá
omitir, modificar ou entregar a administração, levantamento cadastral ou condição de contorno. E esse levantamento cadastral ou condição de contorno, você está vendo aí, ele tem que estar em relevante dissonância com a realidade. E tem que causar o quê? A frustração do caráter competitivo da licitação ou detrimento, prejuízo, à seleção da proposta mais vantajosa para a elaboração, para a administração. Tá bom? E isso tem que ser feito em contratação para elaboração de projeto básico, de projeto executivo ou anteprojeto, diálogo competitivo ou procedimento de manifestação de interesse. Ele parece ser complicado, tipo penal, né? Mas não é não. Ele é bem tranquilo, tá bom, pessoal? É doloso, é um crime doloso, que se consuma no momento em que é formalizada a documentação que compõe o projeto básico, que compõe o projeto executivo ou o anteprojeto, tá bom? Ou ainda o diálogo competitivo ou procedimento de manifestação de interesse. Na modalidade de conduta modificar, tá? A consumação ocorre no instante em que for alterado pelo agente o levantamento cadastral ou a condição de contorno. E a modalidade entregar, que também está aí, está vendo? A consumação ocorre com a efetiva apresentação do levantamento cadastral ou da condição de contorno em relevante dissonância com a realidade, é o que diz a lei, né? E com o consequente, obviamente, recebimento formal do documento pela administração, porque a administração recebe formalmente o documento. Perfeito, pessoal? Então tá aí, tá visto este crime também. E aí vamos para o próximo, vamos falar, né, já vimos o parágrafo primeiro, vamos para a pena de multa, que é o último crime, aliás, o último tipo penal que nós temos aí, né? Então, nós terminamos os tipos penais e agora veio esse último rabicho aí falando da multa. O que teve de novidade? Né? Vocês vejam que veio em seguida, veio a reboque aí, o 337P. E ele diz a pena de multa combinada aos crimes previstos neste capítulo, né? Porque todos têm multa aí, seguirá a metodologia de cálculo prevista no Código Penal, né, nesse código, e não poderá ser inferior a 2% do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação indireta. Pessoal, vocês sabem que pelo Código Penal, né, artigos 49 e seguintes, a pena no Código Penal é fixada em dias multa, tem toda aquela sistemática dos dias multa. Tá bom? Então, vai seguir essa mesma sistemática dos dias multa, porque na lei de licitação antiga era diferente. E não poderá, essa é a novidade, não poderá ser inferior a 2% do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta. Essa é a novidade no Código Penal. Tá bom? Então, essa característica aí da nossa pena de multa. Então, pessoal, nós vamos, né, fechando a análise dos crimes aqui. Eu quero aproveitar o ensejo, até porque eu estou com uma, né, mostrando para vocês, uma promoção que a gente está fazendo aí, né, vou colocar aqui na tela. Eu tenho uma nova obra aí publicada, graças a Deus, né, estamos com uma nova obra que trata dos crimes em licitações e contratos administrativos, onde eu comento artigo por artigo. Então, eu faço toda uma introdução, eu falo da licitação e eu comento artigo por artigo. Nós estamos com uma promoção aí, pessoal, por tempo limitado, R$ 9,99. Tá? Vocês adquirem essa obra lá no Hotmart. Então, eu deixei o link aí para vocês, é só clicar no link. Tá bom? Se você não conseguir abrir direto no slide, você copia esse link, joga lá no seu buscador e você vai cair na página nossa lá. E por R$ 9,99 você recebe a obra aí completinha, uma obra tá bem legal, viu? Vale a pena dar uma visitada lá na página para vocês verem que é uma obra bastante completa em termos de análise desses novos tipos penais, tá bom, pessoal? Então, quem se interessar, eu deixo aí o convite para que você adquira a sua obra, tá bom? E qualquer novidade aí que vocês queiram se comunicar comigo, vocês sempre sabem, né? Vocês podem me procurar aí no Instagram, então fale comigo, Ricardo_Andreucci, é o meu Instagram, tá bom? Onde eu recebo meus alunos com maior alegria, sempre com maior prazer, né? Aqueles que já entraram em contato comigo sabem, eu sempre respondo, pode demorar um pouquinho, não demora muito, mas se demorar um pouquinho, eu sempre respondo e sempre procuro atender os nossos alunos. Quero deixar um abraço a vocês, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui
explicando isso. E essa aula é bônus, tá, pessoal? Essa aula está sendo dada aí para pós como um bônus. Espero que você goste. Por isso que nós não tivemos a duração aí de 4 horas. O assunto não demandava isso. Então, essa se trata de uma aula bônus. E espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Muito obrigado pela atenção e nós nos vemos em outra oportunidade.